Evangelho, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Barnabé, apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro, nem nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, e informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Barnabé, apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de ouvirmos o 10º capítulo do Evangelho de São Mateus, no mesmo período em que celebramos a memória de São Barnabé, apóstolo. Ele era natural da ilha de Chipre. Como o apóstolo São Paulo, também ele foi um dos discípulos de Gamaliel. José, a quem os apóstolos haviam dado o codinome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era também um levita, originário da cidade de Chipre. Assim escreve o livro dos Atos dos Apóstolos. Sendo proprietário de campos, vendeu-os e trouxe o dinheiro depositando aos pés dos apóstolos. Barnabé, que convenceu a comunidade de Jerusalém a receber o temível perseguidor dos cristãos, chamado Paulo, vindo de Tarso, como discípulo, o levará como colaborador ao seu lado para a região de Antioquia, como vimos no livro dos Atos dos Apóstolos, recentemente, algumas semanas atrás, durante o tempo da Páscoa. Barnabé e Paulo foram escolhidos pelos profetas e doutores de Antioquia para anunciar o Evangelho aos gentios, ainda não convertidos à fé cristã. Paulo, Barnabé e João Marcos, seu sobrinho, esse João Marcos é o evangelista, partiram então da Pisídia e houve tantas conversões que os judeus se alarmaram, obrigando-os a sair daquela região. Dirigiram-se então para Icônio, Derbe, Listra, cidades da Lacaônia, onde, devido à cura de um homem paralítico, quiseram então adorá-lo como se fossem deuses e ofereceram-lhes sacrifícios, até que, por fim, os dois apóstolos conseguiram convencer o povo a não fazer isso e a entender que eles eram homens mortais como eles. Barnabé participou do Concílio de Jerusalém, entre o ano 49 e 50, onde todos louvaram publicamente o zelo dos dois missionários. Os amadíssimos Barnabé e Paulo, que expuseram as vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim fazem a referência. Quando se dispunham a empreender a segunda viagem apostólica, um incidente humano relacionado com a participação na mesma de João Marcos acabou separando definitivamente Barnabé e Paulo, e eles tomam rumos diferentes no caminho da evangelização. De fato, mais tarde Paulo irá seguir em direção a Roma. A última parte da vida de Barnabé nós sabemos pouco. Em fins do primeiro século,
Um cristão de Alexandria publicava um comentário de textos bíblicos que a tradição conhecia como Epístola de São Barnabé. Não faz parte dos livros canônicos, mas é um livro histórico. Uma tradição antiga vai nos dizer que Barnabé morreu na região de Chipre, entre Salâmina, o nome da cidade, e o seu corpo permaneceu guardado, os restos mortais, como relíquia pelos cristãos. Dessa forma, nós temos a história, um pouquinho da biografia da história de um dos grandes apóstolos da região de Jerusalém e que acompanhou São Paulo na evangelização de nossos irmãos vindos da região grega. Veja, meus irmãos, e hoje o Evangelho diz: anunciai em vosso caminho, o reino de Deus está aí próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, ou seja, realizai todos os gestos que o próprio Messias realiza. O envio dos missionários acontece revestidos pela autoridade do próprio Senhor. Jesus, vivo e ressuscitado, está ao lado dos seus evangelizadores, pois eles realizam os sinais que só o Senhor pode realizar. De graça receberam, de graça devem dar. Não devem levar consigo nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem sacola. A providência de Deus irá sustentá-los. Onde entrar, anunciem: o reino de Deus está próximo. Com humildade, fiquem hospedados onde as portas se abrirem. Desejem a paz e ali permaneçam até a hora que o Senhor vos chamar para seguir caminho. Que o testemunho de São Barnabé nos leve a termos também um coração como o dele, apostólico, ou seja, comprometido em anunciar o Evangelho, por uma vida de total acolhimento à palavra e à presença do Messias ressuscitado, a fim de que nós possamos seguir onde Ele nos levar, para ali oferecermos também a nossa vida por amor, anunciando que o reino de Deus está próximo, pois o Senhor está vivo no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Barnabé, rogai por nós.